Recentemente, o apologista protestante Bruno Lima, do canal Respostas Cristãs, fez uma série de vídeos contra o dogma divinamente revelado da infalibilidade papal, baseando-se na problemática tese do historiador Brian Tierney, conforme exposta no livro Origens da Infalibilidade Papal. Desse modo, como os argumentos errôneos apresentados por ele podem parecer convincentes à primeira vista, sobretudo aos menos instruídos, é bom que sejam devidamente expostos e refutados. Comecemos então pelo ponto principal e mais ousado dele, o de que um papa teria contradito seus antecessores e condenado o dogma. Em suma, o argumento dele para provar isso é o seguinte: primeiro, que o Papa Nicolau III, pela bula Exílico Semina, haveria afirmado a doutrina de um grupo chamado franciscanos espirituais, de que Cristo e os apóstolos eram absolutamente pobres, não possuíam nada e usavam coisas sem as possuir. Segundo, que o seu sucessor, Papa João XXII, teria se oposto a essa doutrina e a condenado pelas bulas Ad Conditorem Canonum e Quum Interinolamus. Terceiro, e que por fim, esse mesmo Papa teria sido confrontado pelos franciscanos espirituais com a doutrina da infalibilidade papal, a qual ele teria, portanto, condenado, conforme a bula Quia Coronam. Como será demonstrado, as premissas são inteiramente falsas. Na verdade, foram todas refutadas pela própria bula Quia Coronam que foi mencionada. A bula não condena a infalibilidade papal, antes a afirma, e repudia, no entanto, outra doutrina. Basta, portanto, vermos o que diz de fato a mesma, o que é o que faremos a seguir. Primeiramente, o Papa começa com a exposição do problema, que é a dissensão às constituições dele, as quais já foram mencionadas. Diz ele: visto que se diz que o pai da mentira cegou de tal modo as mentes de alguns que estes tentaram, não sem temerária ousadia merecedora de pena, destruir as nossas constituições ad conditorem canonum et quum interinolamus, compostas certamente com diligente e prévia deliberação junto a nossos irmãos, os cardeais da Santa Igreja Romana, e com muitos arcebispos, bispos e outros prelados da Igreja, bem como com numerosos mestres de sagrada teologia e professores de ambos os direitos, e promulgadas com o conselho dos já mencionados irmãos, e tentam obscurecer com desvaradas falsidades a verdade que elas contêm, contra tão perniciosos atos de temeridade, a fim de que sua pestífera doutrina não tenha força de fazer tropeçar as almas dos simples e de as conduzir ao desvio do erro próprio, resolvemos, com o conselho dos mesmos irmãos, prover salutarmente acerca desta matéria, como segue. Então o Papa parte para apresentar os argumentos dos tais alguns para dissentirem das ditas constituições, os quais ele diz serem: primeiro, que tudo aquilo que, pela chave da ciência, os romanos pontífices uma vez definiram em matéria de fé e de costumes, permanece de modo tão imutável que não é lícito a um sucessor voltar a pô-lo em dúvida, nem afirmar o contrário, ainda que, dizem eles, os dissentores, seja de outro modo quanto às coisas ordenadas pela chave do poder. E como ficará claro, essa doutrina não se trata da infalibilidade papal. Segundo, ora, na confirmação da regra da ordem dos frades menores por nossos predecessores, os sumos pontífices Honório III, Gregório IX, Inocêncio IV, Alexandre IV e Nicolau III, afirmam eles que se contém estas palavras: esta é a regra evangélica de Cristo, e, imitando-a, a regra dos apóstolos, que eles não tenham neste mundo nada próprio nem em comum, mas que tenham, nas coisas de que usam, apenas o uso de fato simples. Presumindo acrescentar estas palavras que os sumos pontífices acima mencionados, e muitos conselhos gerais, definiram pela chave da ciência que a pobreza de Cristo e dos apóstolos consistiu perfeitamente na ausência de domínio sobre quaisquer bens temporais, civis e mundanos, e que o sustento deles consistiu também somente no mero uso de fato, donde procuram concluir que não foi lícito, nem é lícito a seus sucessores introduzir qualquer mudança contra o que precede, isto é, contra os pontos definidos. Terceiro, pois, como a nossa Constituição, indo, conforme argumenta acima, contra as definições de nossos predecessores supramencionados, assim dizem eles, definiam que Cristo e os apóstolos tiveram, nas coisas que possuíam, não apenas o simples uso de fato, mas também o direito de dispor delas, isto é, de usar, dar, trocar, etc. E que a Sagrada Escritura testemunha que de fato assim procederam, declarando herética a asserção pertinaz daqueles que dizem que eles não tiveram tal direito, posto que implicam que os atos dele não foram justos, o que é ímpio afirmar de Cristo. Por esses argumentos, procuram inferir, embora falsamente, que não nos foi lícito declarar ou decretar as coisas acima mencionadas. Agora veremos a refutação que o Papa dá ao primeiro ponto, que foi erroneamente entendido pelo Bruno Lima como uma condenação da infalibilidade papal. Diz o Papa João XXII. Primeiro, com efeito, segundo aqueles que sustentam que a chave espiritual não é de modo algum a ciência, mas o poder de ligar e desligar, é claro que os assertores acima mencionados, os detratores, ao afirmarem que se trata de ciência, erraram. A definição que os doutos dão da chave confirma estes, isto é, os que sustentam que a chave é poder, e aqui é a definição. A chave é um poder especial de ligar e desligar, pelo qual o juiz eclesiástico deve admitir os dignos e excluir os indignos do rei. Além disso, porque as chaves de que falamos são conferidas na ordenação sacerdotal, mas exceto que a ciência em geral não é conferida àquele que é ordenado sacerdote, portanto, segundo eles, parece que a ciência não é uma chave, mas que somente o poder de ligar e desligar deve ser chamado de chave. Ademais, segundo aqueles, o grupo A, que dizem que a única chave espiritual é a ciência,
e segundo aqueles, o grupo B, que afirmam que a autoridade de distinguir entre lepra e lepra, isto é, entre causa e causa, é uma chave, e outra chave é o poder de ligar e desligar, é manifesto que erraram, pois supõem que alguma coisa pode ser definida por alguma constituição por meio de tais chaves da ciência, acerca de matérias que são de fé e de outras matérias, isto é, de costumes. Mas as chaves que são conferidas na ordem sacerdotal não se estendem a tais coisas. Do contrário, seguir-se-á que simples sacerdotes poderão fazer uma constituição sobre as referidas matérias, o que é evidentemente falso. Como é perceptível, ele põe a opinião dos franciscanos espirituais contra outras opiniões e usa os contra-argumentos dessas. Assim ele conclui que de modo algum a tese deles poderia ser verdadeira, mesmo se as chaves são apenas o poder de ligar e desligar, se são apenas ciência ou se são ambas. Mas, se entendem que essas chaves se estendem ao poder geral dado na missão do ofício pastoral a São Pedro Bem-aventurado e em sua pessoa a seus sucessores, missão esta que, com efeito, evidentemente parece ter-lhes concedido tudo sem o que o cuidado pastoral universal não poderia de modo adequado ter lugar, nem o ofício ser exercido, ainda assim é claro que erraram. Pois dizem que as coisas decretadas pela chave da ciência e as decretadas pela chave do poder, supondo que algumas coisas sejam decretadas ou mesmo definidas pela chave da ciência e outras pela chave do poder, têm efeitos diversos, as primeiras imutáveis, as segundas não. Ora, isto é evidentemente falso. É nítido que o que ele aqui rejeita é o que o Papa definiria certas coisas com a chave do poder e outras com a chave da ciência, mas não é isso o dogma da infalibilidade papal. É, na verdade, que o Papa será protegido pelo Espírito Santo de falhar em fé e morais enquanto define algo para toda a Igreja. E isso, como veremos brevemente, João 22 afirma. Pois, pela chave da ciência, ou pela autoridade de discernir ou conhecer entre lepra e lepra, se dissermos que elas sejam a chave, nada mais é atribuída àquele a quem se dá, senão a autoridade de conhecer. Ora, àquele a quem se dá a autoridade de conhecer acerca de alguma coisa, não se entende que seja dada também a de defini-la. Resta, portanto, que, para convenientemente estabelecer ou definir algo, sejam necessariamente requeridas ambas as chaves, a saber, a de conhecer e a de definir. Ou então que apenas a chave do poder pertence a estabelecer e também definir. Mas, assim como a luz material guia o chaveiro no uso da chave material, assim também, por assim dizer, para este fim a chave da ciência ocupa o lugar da luz. Nisto, nosso Salvador, na promessa das chaves feita ao bem-aventurado Pedro, parece ter expressamente entendido, pois imediatamente após aquela promessa acrescentou: E tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo que desligares sobre a terra será desligado também nos céus, sem que tivesse feito qualquer menção à ciência. Aqui João 22 apresenta duas teses sobre as chaves que recebem o Papa por virtude de seu ofício. A primeira é que ele recebe a do poder para definir e a da ciência para conhecer. A segunda é que ele recebe somente a do poder, mas que a essa pertença também conhecer, como se fosse guiada pela luz da ciência. Esta ele favorece como é que parecia ser o que Cristo entendeu pela sua promessa a Pedro. E assim também vemos que o Papa não negou, mas afirmou o dogma, contrariamente ao que alegou Bruno Lima. O que foi apresentado é suficiente para demonstrar a falsidade da afirmação de que o Papa João 22 repudiou o dogma. Entretanto, ainda resta refutar que ele teria contradito seus antecessores. Quanto a isso, continua a bula Quia Coronam. O que depois se apresenta no argumento acima, a saber, que na confirmação e explicação da regra dos frades menores dada por alguns de nossos predecessores, isto é, Honório III, Gregório IX, Inocêncio IV, Alexandre IV e Nicolau III, se contém as palavras seguintes: esta é a regra evangélica, etc., citadas acima até, consistiu claramente também unicamente no mero uso de fato. Isso contradiz de toda a verdade. Com efeito, Honório confirmou aquela regra sem qualquer constituição, e em sua confirmação não há menção alguma às palavras referidas, como pode perceber qualquer um que examine a sua confirmação, exceto na medida em que a vida evangélica é mencionada na própria regra confirmada, quando se diz: esta é a regra dos frades menores, a saber, observar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem propriedade e em castidade. Ora, destas palavras não se pode inferir que este nosso predecessor tenha definido as coisas que eles afirmam nas palavras acima, a saber, que Cristo e os apóstolos nada possuíam. Antes, pode-se inferir que a vida evangélica vivida por Cristo e pelos apóstolos não excluía certas posses em comum, pois viver sem propriedade não exige que aqueles que assim vivem não tenham nada em comum. Nas constituições também do mencionado Gregório, de Inocêncio e de Alexandre, que declaram a mesma regra sem outra confirmação, de modo semelhante não há menção alguma àquelas palavras. Antes, mostra-se de modo evidente por meio daquelas constituições que das coisas que é lícito esses frades possuírem, o uso de direito, e não simples uso de fato, pertence à própria ordem. Com efeito, a esse respeito Gregório inseriu em sua constituição o seguinte: dizemos que eles não devem ter propriedade nem individualmente nem em comum, mas que a ordem tenha o uso dos utensílios, livros e móveis que é lícito possuir, e que os frades usem essas coisas conforme que o ministro geral e os provinciais julgarem que deva ser ordenado. Inocêncio e Alexandre, mencionados anteriormente,
disseram em suas constituições. Dizemos, além disso, que, visto estar contido expressamente na regra que os frades não devem apropriar-se de coisa alguma para si, nem casa, nem lugar, nem coisa alguma, eles não devem ter propriedade nem comum nem individualmente, mas que a ordem tenha o uso dos lugares, casas, utensílios, livros e coisas que é lícito possuir, e que os frades os usem conforme que os ministros gerais e provinciais julgarem que deva ser ordenado. Pois, quando se diz nas constituições acima que a ordem deve ter o uso das coisas referidas, isto deve se referir ao uso de direito. Os fatos, verdadeiramente, que pertencem a indivíduos singulares, necessitam e requerem uma pessoa verdadeira, mas uma ordem não é uma pessoa verdadeira, devendo antes ser consideradas como uma pessoa representada e imaginária. Portanto, aquelas coisas que são de fato não podem verdadeiramente caber-lhe, ainda que aquelas que são de direito lhe possam ser adequadas. Além disso, embora a Constituição do dito Nicolau III contenha o seguinte: estes, os franciscanos, são aqueles que professam a Santa Regra de São Francisco, fundada nas palavras do Evangelho, fortalecida pelo exemplo da vida de Cristo e confirmada pelas palavras e obras de seus apóstolos, fundadores da Igreja militante. Posteriormente, na mesma explicação, acrescentou que a renúncia, por amor de Deus, da propriedade tanto individual quanto comum de todas as coisas é meritória e santa. Cristo também, mostrando o caminho da perfeição, ensinou isto por palavras e confirmou pelo exemplo, e os primeiros fundadores da igreja militante, como haviam recebido da própria fonte, dirigiram-no pelos canais de seu ensino e de suas vidas àqueles que desejavam viver perfeitamente. Mas, pelas palavras acima, de modo algum pode-se inferir que fosse a intenção de nosso predecessor acima mencionado, Nicolau, dizer que a referida regra é, quanto a tudo que nela se contém, fundada nas palavras do Evangelho e fortalecida pelo exemplo da vida de Cristo, ou que seja confirmada pela vida e pelas obras dos apóstolos. Pois é certo que muitas coisas se contêm na dita regra que nem a palavra de Cristo ensinou, nem o seu exemplo confirmou. Por exemplo, o que o fundador da regra prescreve a todos os frades, que de modo algum recebam um centavo ou dinheiro, seja diretamente ou por intermédio de outro. Nem também muitas outras coisas contidas na dita regra que, de fato, nem Cristo nem os apóstolos ensinaram em palavra nem confirmaram pelo exemplo. A bula se estende muito mais para provar que o Papa João XXII não está em contradição com seus antecessores, mas mostrar todos os argumentos dela aqui tornaria rapidamente o vídeo extremamente maçante. Assim, como já é possível ter alguma ideia do modo das objeções posteriores do Papa, e como o próximo tópico é intimamente relacionado a esse, vamos a ele. Outro argumento dado pelo Bruno Lima é o de que os canonistas medievais criam que o Papa poderia falhar em matéria de fé e morais para toda a Igreja, ou seja, não criam no dogma da infalibilidade papal, e que o Papa João XXII repetiu essa ideia em uma de suas citações. A fala do Papa em questão usada por ele vem da bula Quia Nonunquam, e é a seguinte: pois, uma vez que aquilo que por conjectura se julgava ser útil revelou-se prejudicial pela experiência subsequente, não deve ser considerado censurável se o fundador dos cânones procurar revogar, modificar ou suspender cânones por ele próprio ou por seus sucessores editados, caso julgue que mais prejudicam do que beneficiam. Essa citação, no entanto, fala em apresentar qualquer indício de que um Papa poderia revogar a doutrina sobre fé e morais de algum antecessor seu. Desse modo, não apresenta dificuldade alguma ao dogma. Tal objeção parece vir de um mau entendimento do significado de cânones. Estes são medidas disciplinares, como é patente pelo seu uso no próprio texto. Ele, o Papa Nicolau III pela Bula Exit, que sujeitar ipso facto a sentença de excomunhão àqueles que escrevessem glossas sobre essa Constituição de modo diverso do expresso acima, e àqueles que fizessem comentários escritos ou livros e com certa ciência e deliberação determinassem nas escolas ou pregassem contra as coisas contidas na supradita Constituição, ou contra algumas coisas delas ou contra algo do referido. Nós, porém, notando que frequentemente por argumentos e conferências a verdade oculta se descobre, e que sob a mesma letra se esconde muitas vezes uma multiplicidade de sentidos, e também que é difícil aos que desejam ler e perfeitamente entender a referida Constituição evitar as penas ali dispostas, e querendo abrir o caminho à verdade e obviar salutarmente o perigo que as pessoas letradas, notadamente nas escolas, poderiam incorrer por causa disso, sobretudo porque certas dúvidas de novo surgiram, pelas quais a verdade poderia ser posta em perigo e a via aberta a erros, salvo se fosse permitido deliberar e também disputar sobre os conteúdos daquela Constituição, decidimos, na presença de nossos irmãos e de muitos arcebispos, bispos e outros prelados, e também de muitos professores de ambos os direitos e de muitos mestres de sagrada teologia, quando nos achávamos em consistório, que as proibições e as penas, tanto impostas quanto ameaçadas e seus efeitos, fossem suspensas por autoridade apostólica até o beneplácito da Sé Apostólica. De modo algum pretendemos com tal suspensão conferir licença a alguém para dogmatizar, escrever ou determinar, pregar ou falar, pública ou secretamente, contra a regra dos ditos irmãos. Antes, a todos e a cada um, por autoridade supramencionada, isto estritamente proibimos. Claramente, a natureza do que foi revogado pelo Papa João XXII da Bula Exit Qui Semino Testacima é puramente disciplinar, não doutrinária, e é indiscutido que tais medidas são alteráveis dentro dos católicos. De modo algum, portanto, se poderia apresentar qualquer dificuldade ao dogma.
Mesmo após vermos que o suposto indício de que João 22 negava a infalibilidade papal é falso, ainda há as afirmações de que essa era a visão dele e de que era a visão comum dos canonistas medievais, mas ambas se demonstram também falsas. Se o Papa cresce que seus antecessores poderiam ter errado sobre tal matéria, não seria necessário que ele demonstrasse que está em coerência com eles, mas seria necessário que ele demonstrasse que sua visão está correta. Entretanto, João 22 contraria isso ao se dedicar principalmente a provar que está em coerência com eles. Além disso, se essa era a visão comum dos canonistas medievais em geral, e os franciscanos espirituais estavam apresentando uma completa inovação, faria ainda menos sentido que ele partisse para esse tipo de argumentação, porque ele não simplesmente desconsiderou a premissa deles, mas agiu como se fosse verdadeiro. A causa destas incongruências é a de que a tese de Brian Tierney, na qual Bruno Lima se baseia, está fundamentalmente errada. Tal fato foi exposto pelo acadêmico cardeal Alfonso Maria Stickler, que é justamente formado em direito canônico e familiar com a tradição, em sua revisão ou resenha do livro de Tierney e também em escritos posteriores sobre o mesmo assunto. Em resumo, Brian Tierney crê que a afirmação dos canonistas medievais de que um papa poderia ser deposto por heresia é contrária ao dogma. Entretanto, isso não é verdade. Mesmo hoje, pós-Vaticano I, há debate sobre a deposição papal, justamente porque há a possibilidade do papa ser herege enquanto pessoa privada. Diz o cardeal: os textos do Decretum e as glossas dos decretistas, bem como, posteriormente, os dos decretalistas, contêm, de forma mais ou menos desenvolvida, embora ainda debatida, implícita e assistemática, todos os elementos da infalibilidade compreendida corretamente. A Quaestio de Olive, que o Dr. Tierney considera uma novidade substancial, é apenas a síntese sistemática mais completa que, até então, segundo nosso conhecimento atual, fora produzida nas ciências da teologia e do direito canônico sobre o tema da infalibilidade. Todos os argumentos da Quaestio demonstram-se tomados do Decretum e dos decretistas, e portanto preexistem a própria Quaestio. De fato, podemos perceber uma modesta antecipação daquela Quaestio canônica de um século antes, que citei em minha resenha. Pedro Olive é quem Brian Tierney afirma ter sido o principal expositor da suposta inovação da infalibilidade papal. Os canonistas refletem o Decretum, e o Decretum reflete o primeiro milênio da Igreja. E é à luz dessa tradição que se torna claro que o Papa representa a Igreja que nunca errou e que não pode errar em questões que envolvem a salvação espiritual eterna. Portanto, ele é o garantidor absoluto e, consequentemente, implicitamente infalível, da verdade que todo aquele que deseja ser católico deve professar. O fato de que ele possa pessoalmente errar é considerado pelo Dr. Tierney como uma refutação clara dessa interpretação, enquanto, de acordo com a argumentação documentada da minha resenha, constitui uma prova bastante positiva. Se o Papa realmente erra em matérias já definidas, e isso é algo a ser provado, porque muitas vezes é erroneamente afirmado, ele deixa de ser Papa e, portanto, não pode comprometer a infalibilidade papal. Esta convicção de todos é, portanto, ao contrário, a prova de que, implicitamente, o Romano Pontífice era considerado infalível em suas decisões válidas. A visão comum, conforme demonstra o cardeal em sua resenha, era de que o Papa que contrariasse questões já definidas, ou seja, que caísse em heresia, já não seria mais Papa ao fazer, o que faz com que o Papa nunca, de fato, possa ensinar heresia. Ora, de acordo com os textos, um Papa que caiu em heresia não é mais o sedens, ou seja, quem está sentado na cadeia. E, portanto, a oposição entre a Igreja de Roma e o Pontífice, assim como entre a pessoa e o ofício, também é afastada. Desde o momento em que o Papa não existe ou não existe mais, a Igreja de Roma continua, como ponte, a função de garantidora da ortodoxia até o próximo Papa. Ele e a Igreja de Roma jamais podem ser concebidos como duas coisas distintas, ou, ainda menos, opostas. O Romano Pontífice é, nesse contexto, a Igreja de Roma, e, portanto, a inerrância da Igreja de Roma é a inerrância do Romano Pontífice. Se a pessoa do Papa se torna herege, ele deixa de ocupar o ofício de Papa, assim como o juiz que se torna clinicamente insano, embora permaneça a mesma pessoa, não pode mais ser considerado juiz no que diz respeito aos efeitos do ofício. Consequentemente, não há dificuldade em atribuir ao Papa, de fato, principalmente ao Papa, a afirmação dos mesmos canonistas que excluem a possibilidade de erro da Igreja de Roma. Outra série de textos concerne a infalibilidade do Papa em relação a novas verdades de fé. Observem vários textos dos canonistas que afirmam claramente que compete ao Papa declarar qual é a verdade quando se trata de uma doutrina ainda não definida. Se ele decide em tal caso, sua decisão prevalece sobre todas as demais e, portanto, não pode ocorrer um caso em que o Papa seja chamado de herege em razão dessas decisões. Os textos de Gutio, da Summa et Sciendum, da Summa Lipsiensis e da Quaestio que citei, bem como a decisão de Alexandre III, como Christus, demonstram que era opinião amplamente aceita que era dever do Papa decidir de modo definitivo questões controvertidas. E, assim, era impossível que ele, ao fazer isso, se tornasse herege por causa da opinião contrária de outros, por mais qualificados que fossem. E assim fica demonstrado que os argumentos avançados por Bruno Lima e por Tierney sobre a questão da infalibilidade papal não se sustentam, e se encerra também o vídeo. Futuramente, abordarei a afirmação deles de que Santo Tomás de Aquino era contrário ao dogma. Para ser avisado de quando esse outro vídeo for publicado, basta se inscrever no canal.